Boa tarde, amigos, donos da bola, RS desta sexta-feira entrando no ar, TV Bandeirantes, live do YouTube e, é claro, também na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, fazendo uma saudação especial a você que nos ouve no dial, no seu carro ou no seu smartphone, na Rádio Bandeirantes FM 94.9. São muitos assuntos, não é só a rodada. Tem o Internacional próximo de fechar com o goleiro uruguaio Sérgio Rocher e tem Renato que fala neste momento em entrevista coletiva lá no CT da Arena. Vamos agora apresentar para todos vocês a nossa enquete interativa que está na live do YouTube, aba Comunidades. A contratação de Sérgio Rocher pelo Inter eleva o patamar da equipe, vai disputar posição com John, a prioridade deveria ser em outra posição. Michele Silva na Central Band do Esporte, a notícia de ontem à noite. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde a todos. A notícia de ontem à noite foi Sérgio Rocher sendo contratado pelo Internacional. O Inter está fechando com o goleiro do Nacional e da seleção uruguaia de 30 anos. Ele que já esteve na mira do Grêmio. E por isso pegou muita gente de surpresa, também porque goleiro não era exatamente uma prioridade do Inter nessa janela. Sabemos que o Inter busca por um 5 e também por um 10. Mas o Inter está sim contratando o Rocher, isso porque no entendimento da direção colorada, os valores para trazer o goleiro do Nacional se aproximam muito dos valores para ativar a opção de compra do goleiro John, que está emprestado pelo Santos ao Internacional. Cerca de 5 milhões de reais são os valores envolvidos nessa transferência do Rocher para o Internacional. E a tendência é que sim, Sérgio Rocher seja jogador do Internacional. E eu quero ouvir Fabiano Baldasso. Eu não quero parecer incoerente, porque ontem aqui no programa eu disse, por exemplo, que eu não queria o Bruno Henrique neste momento, porque eu acho que não é prioridade, embora eu considere um bom jogador para um outro momento, né? Eu achei e disse aqui no programa que o Inter deveria focar naquilo que é a prioridade no momento, que é um meio armador de qualidade, quem sabe mais um ponta e tal. Então vem de noite a informação do Rocher para o gol. E goleiro também não é prioridade. E eu não vou ser incoerente porque eu vou explicar, porque eu aprovei demais essa contratação. Achei maravilhosa, gigantesca essa contratação. Porque quando é jogador para mudar o teu andar, para mudar o teu degrau, aí não importa que não seja prioridade. Tu tá agregando de forma definitiva para uma função do time. Valeria, por exemplo, para o Cuejar. Eu não quero um camisa 5 neste momento, porque eu tenho o Rômulo e o Gabriel. Mas se viesse o Cuejar, bom, aí muda de andar. Vale para o Rocher. O Inter está trazendo um jogador no auge da sua carreira, um mundialista, jogador de Copa do Mundo. Dizem que um time tem que ter um bom goleiro e um bom centroavante. O Inter tem o Rocher e o Ener Valencia, dois jogadores de Copa do Mundo. O Rocher é um jogador experiente, eu acho fantástica a contratação e acho maravilhosa também porque está mostrando ambição pela primeira vez dessa direção do Inter. Quem sabe não venha mais coisa boa nessa janela. Quem sabe não venha um grande meio armador também. Eu fiquei muito feliz com essa contratação e eu tenho um recado para o meu querido amigo César Cidade Dias. Fraterno amigo, querido César Cidade Dias. César, eu não estou usando chapéu porque a minha cabeça é muito grande, mas eu posso botar capuz. Eu posso botar um capuz e eu queria cantar uma musiquinha para ti, porque nós estamos em meio de ano, em época de festa junina e tal. Eu queria cantar. Cai, cai, balão, aqui na minha mão, na minha mão. César, um beijo para ti. Que beleza, banda. Chapeuzinho vermelho temos agora. Temos um chapeuzinho vermelho. Mas fala a verdade que tu acusou o golpe. Tu acusou o golpe. É golpe. óbvio que eu acusei. A gente, mas eu não a gente que tá aqui, Meneghetti, a gente sentiu, o César chegou assim, ó. Ele chegou assim no programa. Mas, gente, ele acusou, vamos lá, tá? Pode falar. Todo mundo tá achando, e as pessoas ficam pensando que o cara pode mudar de opinião, como alguns mudam. Tem gente que muda, agora passou a ser um grande goleiro. Mas eu quero dizer o seguinte, é uma excepcional contratação do Internacional. Excepcional. Esse goleiro é de outro patamar, coloca o Inter em outro patamar. O Baldasso fez uma avaliação, eu não ia nem olhar os jogos do Inter contra o River Plate, porque não ia ter jogo. Agora eu passo a olhar, porque o Inter monta uma espinha dorsal de valor. O Inter tem um goleiro, que é Rocher. Não foi anunciado ainda, né? Ah, não, tá fechado. Mas nós estamos... Peraí, só um pouquinho. Pluga o JB.
Não, Tá fechado. Não foi anunciado ainda, né? Não, tudo bem, Meneghetti. Acho que todo mundo já tem maturidade o suficiente para entender o seguinte. Se o Rocher chegar aqui, ele tá com o braço quebrado, a mão quebrada, ele não vai ser do Inter. Hoje? Mas tá tudo acertado. Hoje, Nacional joga hoje. Não sei nem se ele tá concentrado. É uma informação importante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e o Internacional faz uma excepção, esse goleiro é muito bom goleiro. Copa do Mundo, goleiro de ponta, e eu quero dizer o seguinte, o Inter monta uma espinha dorsal de Copa do Mundo. O Inter tem o goleiro de Copa do Mundo, o mercado de Copa do Mundo, o Arangues de Copa do Mundo e o Ener Valencia de Copa do Mundo. Isso credencia o Internacional a enfrentar times e grandes jogos, algo que avança. Sobre a provocação do goleiro, não muda a minha opinião em nada sobre o goleiro, sobre isso. Eu posso, de alguma maneira, dizer que eu senti, claro que eu senti, queria esse goleiro jogando com a 1 do Grêmio, porque acho que ele é mais goleiro que o Grando, que o Breno, que o Adriel, e gostaria que ele estivesse jogando com a camisa 1 do Grêmio. Perdi para o Inter, tá tudo bem. É a segunda grande tristeza que o Inter me faz nessa temporada. O Inter tem 2 episódios que ele me deixou muito triste. Primeiro, contratação do Mário Fernandes. Senti. Que não deu certo. Tudo bem. Não, não deu certo, né? Tô falando do meu sentimento. Não, tu sentiu quando o Inter anunciou o Mário Fernandes. Isso. Até porque havia uma possibilidade do Grêmio. Isso. Mas não deu certo o Mário Fernandes. Não, claro claro que não. Não, tudo bem, mas aí é depois. A minha tristeza Não, foi bem. anterior. E a outra tristeza é a contratação do Sérgio Rocher. São 2 grandes tristezas. Ou seja, tá 75-2 para mim. Porque o que me deu de alegria o Internacional nessa temporada... Tu caiu atirando, né? Tu não tem, né? Não tem ideia do que me deu de alegria. Ribeiro. Olha só, eu vou tentar ser coerente, tá? Nem sempre eu consigo, mas... Eu acho legal que tu é sincero, que tu diz que tu vai tentar te esforçar para ser coerente, né? Porque Mas tu viu que o a Baldasso coerência é um processo normal. O Baldasso né? também fez O a Baldasso fez a primeira frase do Baldasso foi essa também. Vou tentar ser coerente. Não, é que o Ribeiro sempre diz O isso. Ribeiro pra disse, fazer. vou tentar ser coerente. Ele precisa se esforçar para ser Tá, mas coerente. é que Eu ontem- disse pra todo mundo, eu fui coerente. Não, mas é que ontem todo mundo... O César tá sendo coerente e ontem todo mundo dizia assim, mas o Bruno Henrique não precisa. E aí agora, o goleiro também não é a necessidade urgente, mas existe, tudo bem, O erro mas é existe, esse é o mas meu- existe, o erro é esse. todo, Tá, é o vamos que eu lá. sempre digo, É que nenhuma essa- opinião é isolada, toda opinião tem um contexto, antes e depois, e o contexto beneficia o Ribeiro e o Baldasso. É que essa é a minha opinião, exatamente isso, o spoiler do JB. Em primeiro lugar, quero mandar um abraço para o meu amigo Luciano Meneghetti, que ontem, pela primeira vez, brigou comigo. É mesmo? Pela primeira vez, porque eu Hashtag JB não está sozinho. mas eu já me recuperei, né? Já pedi desculpas, né? não eu vai, eu JB, ousei falar que goleiro não dificuldade. muda de patamar um clube e ele ficou enlouquecido. Então, Vamos. me desculpa, Luciano Meneghetti. Ó, meu bruxo. Deixa eu dizer, a minha coerência é o seguinte, tá, o Rocher é bom goleiro? É bom goleiro. Ponto. É bom goleiro. Ponto. Tá? Ele é melhor que o John? Não acho. Então vamos colocar no mesmo nível, tá? Agora, o que faz o Internacional contratar o Rocher? Se não precisava e que tem carências outras urgentes para botar o pouco dinheiro que tem. E pouco é figurado, tá? Porque o Inter está gastando uma banana de dinheiro para trazer esse goleiro aí. É o charme, é o status e é a rivalidade. Charme? Isso Charme? aí. Charme de quem? Hein? Charme de quem? Ele não é charmoso, do Ribeiro. Uruguai, de Copa do Mundo, entendeu? Libertadores. Ô, Ribeiro, de Copa do Mundo. Isso aí o que o Baldasso fez. Tavarelli jogou Copa do Mundo pelo Paraguai em 2002. Então, bom exemplo, tá? Não, e é charmoso contratar O que o Tavarelli. Baldasso acaba de fazer com o CCD é a principal coisa dessa contratação. É o Inter ganhando um Grenal, é o Inter dando o chapéu, é o Inter dando o balão. Para esse time do Colorado, que está por baixo, pontos para o presidente Barcelos, que já disse para vocês, eu avisei aqui, vai fazer mundos e fundos nos 6 meses finais da gestão. Tá? No resumo da ópera, o Inter não precisava, mas já que contratou, quem tem a sorte. Fala, Baldasso. Eu acho que tem, eu queria que os repórteres me dissessem isso. O JB está aí no estúdio. Alguma coisa está acontecendo em relação ao contrato e continuidade de John no Internacional. Essa contratação ela não se explica por si só, sendo que o John estava se afirmando como goleiro do Inter e toda a torcida gosta dele. Tem algum aceno de saída? Tem alguma proposta que o Santos recebeu, que o próprio jogador recebeu? Me parece que tem alguma coisa
que está apontando para o John não continuar no Internacional. Fala, JB. Vamos lá, Meneghetti. A primeira questão. Quando a notícia explodiu, todo mundo, e obviamente eu comecei a ligar para todo mundo, mandar mensagem, WhatsApp e tal, tinha cara da reunião do conselho, estava acontecendo o caramba lá no Inter. E aí a gente foi tentando entender, quando veio a confirmação que de fato o negócio estava acontecendo, e disseram, não, o John não está saindo, nós vamos ficar com 2 goleiros. A partir de então, imediatamente se imaginou, bom, então o cara que vai sair é o Kehler. E hoje eu diria, para o torcedor do Inter, tendência é que o Kehler procure um clube, vá para algum lugar, porque ele começou como titular e 6 meses depois ele é a terceira opção. E o Kehler, sim, é o cara que mais provavelmente vai sair do Inter. Dito isto, ponto nova linha. Não descartem uma saída do John, não porque o Inter quer. A primeira informação que a gente recebeu de uma pessoa importantíssima no clube é: nós queremos ter 2 bons goleiros. Nós queremos ter 2 goleiros. Só que eu já tenho uma informação de bastidor. Você, não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas o empresário do John não gostou nada da informação. O empresário do John não está nada satisfeito. Então, assim, se o John pegar as coisinhas dele lá no vestiário e dizer assim, meu amigo, me consegue um outro clube e tal, e o Inter tiver que repassar, aí eu não sei o que vai acontecer. O Inter não quer. O Inter, pelo Inter, é Rocher titular e pode jogar já nas oitavas da Libertadores, antes que alguém pergunte, a Conmebol deixa, mesmo que tenha jogado pelo Nacional, pode nas oitavas, e o John reserva. Aí, ponto nova linha, Menegas, para a gente organizar os raciocínios aqui. Por que o Inter contratou o Baldasso? Por que o Inter contratou o Rocher? A explicação que eu ouvi. O Rocher vai custar mais ou menos 5 milhões de reais. Aí vai ter uma discussão, é $1 milhão para o Nacional, vai ter uma discussão que tem a comissão do empresário, ou que tem um imposto aqui, um imposto ali. Cara, tá bom, vai ser 6. Eu não tenho como, cada um diz um lado e tal, mas é mais ou menos o mesmo valor do John. O John tinha 2 cláusulas de ativação, 5 milhões ou 8 milhões de reais para comprar junto ao Santos, e aí tinha 2 possibilidades de percentuais que tu comprava. O que eu recebi? Entre o John, que tem uma temporada muito boa com o Santos, que chegou à final da Libertadores, depois caiu, perdeu para o João Paulo, e agora está jogando há 3 meses no Internacional, e o Rocher, Holanda, Turquia, seleção uruguaia, capitão do Nacional, Copa do Mundo nas costas, o Inter pensa naquilo que os argentinos falam de hierarquia, que é um goleiro de um nível acima. É o mesmo valor do John para um goleiro que o Inter considera que vai mudar o time de patamar nesse sentido. Interessante isso aí que tu falasse agora da questão do John. Agora a gente sabe, não sei se estava junto numa conversa paralela, eu não vou revelar a fonte, por que o João Paulo é tão titular assim do Santos? João, tu sabe disso, né? Então eu vou compartilhar com vocês que eu, o César e o JB encontramos um profissional que trabalhou no Santos recentemente. O João Paulo manda no Santos. O João Paulo é para o Santos uma espécie, claro que só estou falando em termos de poder, de D'Alessandro do Internacional um tempo atrás, de Maicon no Grêmio, tem poderes, manda soltar e manda prender, manda tirar do time, manda tirar do treinador. Então, não estou dizendo que ele é mau goleiro, não, aliás, o João Paulo é bom goleiro, mas também tem essa liderança e esse comando que ele tem, e isso acabou fazendo com que o John não tivesse a oportunidade. Eu vou manter, eu não preciso me esforçar como o Ribeiro Neto para manter a coerência, manter a minha coerência. Eu acho o Rocher um bom goleiro. Eu acho que o Rocher é melhor que o John e acho que ele está no nível dos goleiros do Grêmio, com uma vantagem. Ele tem experiência, tem mais bagagem, Copa do Mundo, mais jogos como num time principal, mais rodado, jogou fora do país em 2 oportunidades, então ele tem esta vantagem. Eu acho ele um bom goleiro. Eu não acho o Rocher um goleiro excepcional. Aliás, no jogo do Beira-Rio, eu me lembro que eu conversei com o César, acho que foi fora do ar, que eu achei ele um pouco rebatedor. O César deu um argumento inteligente. É da escola uruguaia. E eu concordei com o César. No jogo em Montevidéu, ele salvou a pátria. Agora eu quero fazer 2 leituras de bastidor. A primeira, que é um lance estratégico do presidente Alessandro Barcelos, genial, estrategicamente, e é um lance que ele poderá colher frutos se o nome do Rocher vier atrelado a bons resultados na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, poderá colher frutos na eleição. Ele mexeu com o torcedor, a gente vê pelo movimento, ele mexeu. Então foi uma jogada estratégica. Aí o JB me dá uma questão numérica de valor. Ora, para pagar para o John tanto e para pagar o mesmo tanto para o Rocher, contrata o Rocher por tudo isso que a gente está falando. O segundo ponto, que eu achava que o César ia abordar, é um grande revés para o novo departamento de futebol do Grêmio. É um grande revés. O presidente Alberto Guerra, 9 dias atrás, decidiu implodir aquele modelo, que tinha o Paulo Calef como vice de futebol. Calef havia se atritado, não vou julgar se é certo ou errado, uma decisão do presidente, havia se atritado em vários setores do clube, promoveu o Antônio Brum e é a primeira derrocada. Se confirmar, já também está dizendo que está certo, é a primeira derrota.
Isso vai colocar uma pressão no Antônio Brum, que tem um outro problema para resolver agora, chamado Luizito Soares. Então, é um revés e eu não vou usar pano, porque se fosse o contrário, eu estaria aqui criticando a direção do Inter e elogiando a direção do Grêmio. Então, quando o Internacional acerta no movimento, eu vou elogiar a direção do Inter pela sacada e vou mostrar que a direção do Grêmio comeu mosca, gente. Mas há um recuo estratégico. O Grêmio está negociando com esse jogador desde o começo do ano. Todo mundo sabe que ele vai ficar livre no mercado em dezembro. O Grêmio estava esperando. O presidente Guerra tem mais 2 anos e meio de gestão. Se não der agora, em dezembro. E foi lá um outro clube, coincidentemente o rival, e tomou o nome que o Grêmio queria. O Grêmio já havia falado publicamente sobre o Rocher. Por isso que eu digo, esta é a principal razão. Me desculpe, essa é a principal razão. A tua parte final é a principal razão. E faz parte da nossa cultura. Não vamos brigar que o com a cultura só para tirar do Grêmio. Não. Tu não está olhando para a qualidade do jogador. Não. A qualidade do jogador, ela é igual ao que o Inter, no mínimo, no máximo, melhor dizendo, ao que o Inter já tem. Não foi pela qualidade, me desculpe, tá? É eu a experiência... não vi tantas vezes o Rocher assim. É a experiência, é o charme uruguaio, é sul-americano, fala a língua da torcida, mas é ganhar um Grenal, é a estima do torcedor. Essa é a principal razão. Daqui a pouco eu vou dar uma notícia boa pro César, para acalmar o coraçãozinho dele, ele vai ficar muito feliz. Não é boa. Não, pro César vai ser boa. Eu não tô dizendo se a notícia é boa, tô dizendo pro César. Ele vai adorar a notícia e eu já vou dar, que vem da coletiva do Renato. Fala, Baldasso. Cara, o Ribeiro tem um grande problema, entre vários, um grande problema. O Ribeiro fala e não ouve o que as pessoas falam. O João Batista Filho acabou de apresentar uma argumentação que justifica a contratação do Rocher de ponta a ponta. Continuar com o John e contratar o Rocher é o mesmo preço. Então é óbvio que vai se trazer o Rocher. Sobre questão de experiência, o Ribeiro Neto está analisando de forma simplista e rasa como um pires. Não é. Né? O que acontece? Tu contratar o Rocher, tu está trazendo um goleiro experiente. Em 2010, o Internacional trouxe um goleiro em final de carreira, que estava abandonando a carreira, chamado Pato Abondanzieri, um monstro em experiência em Libertadores na América. Teve um jogo do Inter na Libertadores em que marcaram um pênalti que não aconteceu com o Inter. Todos os jogadores do Inter foram cobrar e reclamar do árbitro, e o Abondanzieri, malandro experiente, foi lá conversar com o Bandeirinha e disse: tu viu que não foi pênalti, tu vai te dar mal se tu não disser. O Bandeirinha levantou a bandeira, chamou o árbitro e reverteu um pênalti. Não fosse aquilo, o Inter não teria sido campeão da América. Agregar a experiência do Rocher, de um mundialista, um jogador de Copa do Mundo, tarimbado em competições sul-americanas internacionais. Isso tem um preço gigantesco. Não é só a qualidade que ele também tem. É muito grande isso. César e Ribeiro Neto estão inscritos. Queria um ponto. Eu acho que eu entendo a comparação, o Grenal, tu faz uma avaliação do Grenal, o Meneghetti faz uma avaliação do Grenal, mas eu acho que a gente precisa aqui, até como um ponto principal da nossa conversa, valorizar a ação do Internacional no sentido de evolução do time do Inter. E por que eu bato tanto na tecla da evolução do Inter? A grande crítica que eu fiz ao Internacional nos últimos anos foi a falta de classicismo que eu usei, que é grandes nomes para levantarem uma camisa que é gigante, que é a camisa do Inter. E faltava isso. O Inter teve na figura do D'Alessandro, esse grande nome, depois teve por um tempo na figura do Guerreiro, mas o Inter faltava essa ideia. Uma vez aqui, quando a gente estava aqui conversando, Meneghetti, e surgiu o nome do Alan Patrick, vocês disseram que não precisava, porque o Inter tinha meias que estavam evoluindo. E eu disse, cara, é de outro nível. O Rocher, em relação ao que o Inter produz hoje, ele é de outro nível. Tá, mas então, assim, tu eleva, se não fica uma coisa, gente, também, fica uma coisa... eu só quero dizer por que exemplo, tu acha que o Inter vai ganhar? Mas tá bom, Ribeiro, fala, Ribeiro. Mas não é que assim, tu pediu um tempinho e eu também. Tá, eu não então vou perder o meu bom. tempinho. Não, fica com o teu tempinho, não tem problema. Só quero dizer, querido CSD, não é verdade que vai custar a mesma coisa. Quanto é que ele vai receber por 4 anos de contrato, JB? Não, mas aí ele Não, vai... então não é a mesma coisa. Não vai é a mesma custar coisa. muito mais do que 5 milhões. Mas aí o John ia trabalhar de graça? Não é o isso, mesmo mas salário? é que não é 5 milhões. Né? Não, mas É o vai ser mesmo mais ou menos salário? o mesmo salário. Completamente diferente. Não, o jogador deve ser uruguaio... 4 vezes mais. Eu tô tentando ir atrás, tá? Um contrato perto de 50 milhões de reais em 4 anos, JB. 50 milhões de reais? Perto de 50 milhões de reais eu tenho o contrato, é perto de 50 do milhões Rocher? de reais, do Rocher.
É um contrato, todo o investimento do Inter beira os 50 milhões. Todo o investimento, botando a grana dos 1 milhão e tanto do salário, nacional. todo o negócio é perto de 50 milhões em 4 anos. Bom, eu não sabia disso. Muito bem, olha só. César Cidade Dias, vou te dar uma baita notícia. Vai? Boa. Sabe qual é um dos temas principais da coletiva de Renato Portaluppi? Vai. Falou sobre o Luizito Soares, até agora não foi perguntado sobre o Rocher. São 4 letrinhas. É a letra L, depois tem a letra U, depois tem a letra A, depois tem a letra N. Lua. Lua. Sério? Lua. O que ele disse? Nós vamos rodar agora. Roda. Com alegria e satisfação. Pode rodar o Renato Roda. falando sobre Lua. Amanhã depois tem uma facada, tem um tiro. Ah, não, vamos fazer alguma coisa. Agora, infelizmente, nesse país é assim. Tem que levar ao pé da letra, entendeu? Para acontecer o pior, para as pessoas se movimentarem. E muitas vezes a polícia quer trabalhar, mas muitas vezes as pessoas não deixam a polícia trabalhar também, né? Tem isso também. Então, infelizmente, aconteceu isso aí, não adianta você falar, o Luan devia estar em casa. Não, o Luan não devia estar em casa. O Luan, ele estava com todo o direito dele de aproveitar a vida. Ele quer jogar, já não é um problema meu, o problema dele com o clube. Ele quer jogar, ele vai lá e ele treina. Ele quer jogar, não coloca ele para jogar, é um problema do clube com ele, que não é problema meu, volto a falar. Agora, ele não tem direito de se divertir? Que país que a gente vive? Cadê a democracia? É isso mesmo? Quer dizer que o jogador, quando não joga, tem um problema com o clube, então ele não pode mais viver a vida dele. Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro e fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor, entendeu? Para você ter o jogador dentro do campo. Quem sabe não desaprende. Chegou a conversar com ele? Não. O conselho, numa situação dessa, qual o conselho que eu vou dar para o jogador? Ah, evita sair, tudo bem, mas daqui a pouco então faz o seguinte, prende o cara. Essas pessoas vão ficar fazendo esse tipo de coisas até quando? O jogador, ele tem a vida dele normal, eu sempre falo, eu não quero saber o que o jogador faz fora daquele portão. Eu tenho que saber e vou cobrar do jogador no momento que ele entra do portão para dentro do clube. Aí é comigo. Aí ele é pago para treinar e jogar. Agora, não quer que jogue, quer dizer que ele não vai mais se divertir? O conselho que eu dou para ele, eu dou sempre para os jogadores. Você tem que saber o que vocês fazem lá fora, você tem que render aqui dentro. Se você se garante fazer lá fora, você tem que se garantir aqui dentro. Eu vi também uma entrevista do Luan essa semana, que ele falou, ele gostaria de uma oportunidade, gostaria de estar treinando com um grupo. Não, a parte dele está fazendo, ele quer tentar fazer. Aí o clube já não é problema meu. Comigo, tudo que ele está fazendo em São Paulo, ele fazia aqui. É só você saber levar o jogador, entendeu? Ter o jogador também. Na hora de puxar a orelha, você tem que dar um puxão de orelha. Na hora de dar carinho, você também tem que dar carinho. Mas para isso também você tem que ser um bom gestor. Não adianta só morder. Às vezes você precisa soprar também. Entendeu? É o meio termo. É cobrar e dar o carinho. É dessa forma que eu trabalho. Sempre trabalhei com ele dessa forma. E ele comigo foi o melhor jogador da Libertadores. Ganhou o prêmio merecidamente. Aí logo depois ele parou de jogar. Bom, conselho que eu dou. O cara tem que ser sempre profissional. E ele está procurando ser lá pelo que eu tenho visto. Não querem que ele jogue. Então, porque não querem que ele jogue, ele não vai mais viver a vida dele.
Não é por aí. Não é por aí. Bom, está muito claro que o Luan está no radar do Grêmio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se há um treinador com capacidade para remobilizar o Luan, é aquele que eu considero o melhor gestor de vestiário do país e atende pelo nome de Renato Portaluppi. Primeiro aspecto para a gente falar sobre o Luan. O Renato tem razão na questão do momento de folga do jogador, gente. O que aconteceu é crime, atitude criminosa que aconteceu. Tá. Segundo, o que é, César? Alô? Tudo bem? Quero ir pro aeroporto. Não, César, fecha o programa aqui conosco. Fecha o programa aqui conosco. Precisamos ir pro aeroporto. Fecha o programa aqui conosco. Bom. Mas por que tu quer ir pro aeroporto? O sol há de brilhar mais uma vez, a luz. Mas se ceder... Luan vai voltar! Tá bom. O rei vai voltar! Já fez o seu stand-up. Deixa eu só terminar minha tese. Mas ele não tava jogando aqui, Eu consigo falar Meneghete. nesse programinha. Ah, mas é que tu é apresentador, não é pra falar. Então é o seguinte, deixa eu falar um negócio pra vocês. César quer ir pro aeroporto, só termina o programa, depois tu vai pro aeroporto. Eu vou pro aeroporto depois do programa. Eu te pago lá, eu te pago o InDrive pra tu ir, vou negociar com o motorista do InDrive lá e tu vai ir. Bom, olha só. Então, esse é o primeiro ponto. Não, o InDrive é nosso anunciante da casa, né, cara? InDrive. Lá tu negocia com o motorista, faz a corrida e tal. Manda pra eles lá depois, Carlão. Olha só. O Renato tem razão, cara. O cara tá de folga. O que aconteceu é crime, o cara tem que ser preso. O segundo ponto. Quando o Renato fala que aqui no Grêmio ele jogou com ele, é verdade, que ele sempre cumpriu tudo regular e tal. Tá, não. O Luan também aprontou as suas, tanto é que ele caiu de produtividade, ele desligou. Ele entrou em modo off. Eu poderia brincar que ele entrou no modo vaguinha. Ele largou, gente. Modo vaguinha. O Luan entrou em modo vaguinha e largou, gente. E aí, tanto é que um cara que tinha um potencial para ir para a Europa negou a possibilidade de ir para o leste europeu e ficou bordejando pelo nosso mercado, Corinthians e Santos. Agora, eu acho uma baita sacada se o Grêmio trouxer o Luan. Eu acho que é um grande lance se o presidente Alberto Guerra der uma oportunidade num contrato inteligente e por produtividade. César. É impossível largar, eu soltar aqui o meu gremismo, a minha razão afetiva no futebol. Luan é um dos alicerces de um Grêmio vencedor, talvez o principal alicerce, o cara que construiu um time mágico, sendo uma espécie de pulmão daquele time. O Luan tem problemas? Claro que tem. Torcedor do Grêmio agora, existe possibilidade do Luan vir? Vamos abraçar o Luan. Ah, César. Vamos abraçar o Luan. E vou mais longe, tá? Até do ponto de vista humano. Até do ponto de vista humano. Esse me sensibiliza. Mas nós não queremos saber a tua opinião, Ribeiro. Tu é colorado, o JB também acabou de largar um nosso ali pro Colorado, ali no troço da Marca Espanha. Então eu não quero conversa com vocês. Isso aqui é uma relação afetiva. César vestiu. Isso aqui é uma relação. Tá afetado? Não é. Passou, Rocher. Passou. O Luan. Mas passou. Mas vem cá, gente. Gente, permitam-se. É preciso permitir que tu sinta futebol. O Luan é um cara importantíssimo na história do Grêmio. Até hoje eu não consigo aceitar como que alguns diminuem ele na história. Mas foi ele que se diminuiu. Tá, foi ele que se diminuiu. Mas o Luan tá doente, gente. Ele tá doente há 5 anos, cara. Tá, mas então eu tô doente há 40. Tá, mas olha só. Vou E falar eu sou sério aqui. legal, entendeu? Não. Tá legal. Vou falar sério aqui. Clube não é clínica de reabilitação. Peraí, olha só. Essa frase foi boa, hein? Não é clínica. Eu até ia usar um exemplo. Nós já tivemos conhecidos jogadores que disseram, olha só, eu não tô legal e eu preciso sair para fazer um tratamento. O cara saiu, fez seu tratamento, seguiu sua vida. Inclusive eu vivi isso. Não. Nós tivemos uma experiência. Então. Tá. Aí o que acontece? O cara, e gente, todo mundo tem. Jornalista precisa evoluir, jogador, todo mundo passa por oscilação na vida e tudo mais. Não vou falar, o podcast que o Luan fez com o Denilson... O Luan conseguiu acabar minha tristeza com o Rocher em 30 segundos, tu vem fazer tese filosófica. Seu César, vamos fazer o seguinte, César. Eu sei que tu tá muito torcedor e tal, mas assim, não é arquibancada. Deixa o JB falar, por favor, Cezinha. Tu falou meia hora. Até é uma arquibancada que o cara recria. Tá um negócio. Pensa num banco que dói a coluna aqui, mas tudo bem, a tua sorte tu faz em pé. Mas enfim, Meneghete, o que eu posso dizer sobre o Luan? Cara, o Luan, e eu achei legal que o Renato foi justo, porque o Renato deu um pau no Corinthians, né? Sem querer querendo. E respingou no treinador. No treinador. Aí eu consigo controlar. Eu sei, por exemplo, de um jogador
Vou falar o nome aqui, azar. Soteldo. O Grêmio queria o Soteldo, a gente falou aqui. O Renato sabe disso. Pegaram o telefone, ligaram para uma pessoa e disseram, não, eu controlo. Não vai. Não vai porque o Soteldo terminou o treino, o cara manda assim, não, agora tu vai fazer um reforço na academia. E ele não vai. E o Soteldo não vai treinar e diz assim, não vou treinar. E aí tem aquelas histórias, sabe, tipo, o cara gosta de ter vários apartamentos na cidade, enfim. Só que aí o que acontece? Para distribuir parceria e tal. Não, o comportamento não profissional. E ele não tá nem aí, e azar e tal. E aí o Grêmio tira o pé do Soteldo. Opa, não vou ir nesse cara aqui. Foi o Luan que arrumou um vizinho legal lá no Santos? Foi morar no mesmo condomínio do presidente do clube. Foi. Deu um azar. O Luan escolheu um apartamento para morar embaixo, em cima morava o presidente de Santos. Por isso que ele não durou lá no Santos. A gente Só que aí a questão... A gente deu azar na escolha. A gente deu azar na escolha lá em São Paulo. Tanto imóvel para alugar em Santos, né? Não, mas eu já vi, eu sei de uma história, não muito, mas é na Groenlândia, não é nem azul nem vermelho, não muito recente, esse time foi jogar no Rio de Janeiro, onde estou indo hoje à tarde, né, para trabalhar. Ah, que legal, tu e a Márcia vão passar um final de semana no Rio de Janeiro. Não. Ah, tu vai alone? Eu vou fazer pela Rádio Bandeirantes Inter e Fluminense, domingo às 4 da tarde no Maracanã. Então acompanhe a Rádio Bandeirantes 94.9. Ou vai no YouTube mesmo, que é mais fácil. Vou ser o repórter? Vai fazer a crisezinha? Sem crise no lado nosso colorado. Fazer uma crisezinha. Eu tô colorado por isso. Tá muito colorado hoje, tá louco. Teve uma vez que 3 jogadores chegaram no Rio de Janeiro, mas era um time da Groenlândia. Chegaram no Rio de Janeiro e os 3 jogadores estavam, né? Isso era 2 da manhã, eles não podiam estar ali e chegaram alcoolizados. O problema é que o presidente saiu do Uber e também estava alcoolizado. O presidente também aí se encontraram, assim, os jogadores estavam entrando na recepção e o presidente saindo do Uber, entrando no elevador, aí se olharam assim, tipo, ninguém pode falar nada de ninguém. Fica quieto e deu. Deixa eu só falar uma coisa sobre o Luan, tá? Opa. Assim, ó, gente, calma. Nesse mesmo dia, desculpa, Ribeiro. Nesse mesmo dia teve um jogador, essa eu achei fantástica, essa eu podia usar, mas eu sou comportado. Um jogador que ele estava na concentração, mas ele não estava na concentração. E a esposa do jogador começou a mandar perguntas, aí o jogador foi até a concentração, pediu por um dos roupeiros lá desse time que eu não vou falar qual, vocês vão ter que chutar aí, botou o uniforme de treinamento do time, tirou uma selfie, mandou para a esposa, entregou pro roupeiro coisa e se foi. Acontece, é raro, mas acontece muito. É o drible. Olha aqui, ó. Gente, vamos lá, tá? Sem romantizar, como disse como fez o CCD, tá? No pragmatismo, um absurdo. O Luan esqueceu a bola faz muito tempo. Então, isso aí é um pensamento mágico. Mas, sempre tem o mas. O futebol também é feito de pensamento mágico. E eu só dou essa vírgula porque é o Renato. E é um cara que já trabalhou com o Luan. E o Renato é isso mesmo. O Renato é um paizão, é meio psicólogo. Vai dar certo? Mínima chance de dar certo. Mas, o Corinthians faz qualquer negócio para se livrar do Luan, tá? O Grêmio, se quiser, paga metade do salário e o Corinthians aceita, porque é só até o final do ano agora, tá? Faz o contrato de produtividade, faz o contrato até o final do ano só com o Luan, vê como é que ele se comporta, especialmente dentro das regras do jogo, né, de profissionalismo, e aí o ano que vem, tu vê depois. Então, eu acho assim, ó, eu traria. Isso aí. Né, dentro dessas vírgulas todas. Contrato de produtividade. Diga lá, Baldasso. Mas o contrato de produtividade, gente, não é a solução para tudo. Daqui a pouco tu faz um contrato de produtividade com um cara que vai fazer a mesma coisa que está fazendo nos últimos anos e paga um mico. Tu traz um ídolo de volta ao clube para passar por uma situação constrangedora. Não é por aí. Eu acho que a grande questão é a seguinte. O Luan parece ser um desistente. O Luan parece o clássico caso que já aconteceu muitas vezes no futebol, aconteceu com o Pato, aconteceu até com o Ronaldinho Gaúcho. Do jogador que atinge o seu auge, claro que o auge do Luan é um pouco diferente, mas é campeão da América como protagonista do time, eleito rei da América e com 20 anos de idade está milionário e tem dinheiro para o resto da vida. Aí o cara decide o seguinte, eu vou continuar jogando, mas eu vou viver a minha vida, né?
Nós temos o grande exemplo do futebol mundial de profissionalismo, que é o Cristiano Ronaldo, que está há 20 anos comendo batata doce, frango e salada em toda a refeição para manter a sua condição física e ser um extra classe. Não se exige isso de todos os jogadores, mas o mínimo de profissionalismo. O Luan parece ser um desistente. O Grêmio tem um cara chamado Renato Portaluppi que sabe ler isso. A grande questão para mim é essa. O Renato entender do Luan o que ele ainda quer na carreira. Se o Renato entender do Luan que ele tem capacidade, porque bola ele tem de sobra, que ele tem capacidade de uma retomada, aí eu acho que valeria apostar. O Renato falou sobre o Luan em mais de um momento da entrevista coletiva. O jogador está no radar do Grêmio, mas também respondeu sobre Luiz Soares. Acompanhe. Bom, são duas coisas diferentes, né? Uma é quanto à viagem dele, isso aí é entre ele e presidente e diretoria do clube. O que eu tenho que fazer é sempre procurar contar com o jogador durante os jogos. Se ele vai jogar ou não domingo contra o Botafogo, vai depender dele. No momento que ele falar que não está sentindo dores no joelho e está pronto para jogar, obviamente que ele vai enfrentar a equipe do Botafogo. Agora, se ele chegar e falar que está sentindo dores no joelho, que está impossibilitado de jogar, bom, aí entra o bom senso, né? Aí ele vai ficar de fora de novo. Renato, tudo bem? Sobre o Botafogo, né, que é o líder desde a terceira rodada do campeonato, que o Grêmio está tentando encurtar essa distância aí. Eles perderam o treinador, né, que acabou saindo já antes da rodada anterior, que eles voltaram a vencer. Você acredita que isso, né, possa ser um fator até a ser explorado, né? Porque, claro, eles estão com um time treinado, bem trabalhado, mas agora eles já não têm o comandante. Tiveram essa semana livre, mas sem a pessoa com a qual eles já estavam acostumados a trabalhar, que orienta o time, que tinha todo esse time preparado para fazer essa grande campanha que vem fazendo. Você acha que é possível, né, aproveitar alguma coisa nisso, de o Botafogo não ter ainda a definição de um treinador? Pelo que eu soube, né, pelo que eu sei, o próprio Caçapo está aí, está praticamente efetivado, né? Enquanto não efetivarem outro treinador, é ele que vai comandar. Mas uma situação dessa, você não tira proveito por quê? Porque é o segundo jogo, sem o Castro e o Botafogo tem sua maneira de jogar. Até porque o Caçapo não conhece provavelmente todos os jogadores do Botafogo, então eles estão dando sequência naquele trabalho que o treinador antigo vinha fazendo. E o trabalho no Campeonato Brasileiro dele é muito bom. Tanto é que o Botafogo é o líder do campeonato. Então, numa hora dessa, você trocando de treinador ou não, mesmo que tivesse já um treinador efetivado, um treinador contratado, era difícil de você mudar a maneira do Botafogo jogar. Até porque o que está dando certo não se muda. Com o decorrer do tempo, sim, o treinador pode colocar algumas ideias novas em relação ao grupo, a maneira dele de jogar. Agora, no momento não, no momento pode ter certeza, com o Caçapo, qualquer outro treinador, eles não iriam mudar porque a coisa está dando certo, já estão acostumados a isso. Então, nesse ponto aí, com certeza a gente não vai ter surpresa não. Renato. Muito bem, o Renato, ele segue falando, Pedro, sabe me dizer se ele segue falando lá? Terminou a coletiva, ele teve alguma resposta sobre o goleiro do Grêmio? Dá uma olhada nisso aí, só para ver se ele falou sobre o Rocher. Em princípio, não foi perguntado sobre isso. A situação do Soares, JB, foi noticiado, quando a Zero Hora colocou agora a matéria, acho que foi o Gabardo que assinou novamente do Soares, e o Ribeiro disse que ele até cogitou de novo a aposentadoria antes do jogo contra o Bahia. Ele disse que teria uma nova reunião. Está marcado isso, do Soares com a direção do Grêmio? Não, a única informação que eu tenho eles ainda não definiram 100% a ida para Barcelona, mas deve acontecer na próxima semana, depois do jogo de quarta-feira contra o Bahia. O jogador, insisto, ele já queria ter ido na semana passada, porque ele está com muitas dores e tudo mais. Por enquanto, tudo é meio que bastidor. O Grêmio diz assim, olha, ele não falou mais nada, está indo no treino, está indo para os jogos e para a gente segue tudo normal. A única coisa que teve de novidade foi uma reunião do presidente Guerra e dos seus pares, e que a posição gremista é a seguinte: cumpra-se o contrato em qualquer circunstância. Ele vai para Barcelona, o médico dele diz que tem que operar. O Grêmio gostaria de não, tá? O Grêmio gostaria de ficar fazendo tratamento fisioterápico, joga jogos pontuais. Tem Copa do Brasil hoje, Copa do Brasil dá para jogar. Depois, tem 3 jogos do Brasileirão, tá doendo? Não precisa jogar, só joga jogos pontuais. Mas se ele quiser operar, que é a tendência, fazer uma
um procedimento com células-tronco e tal, e tentar reconstruir a cartilagem, o Grêmio diz assim, não tem problema, fica comigo, eu cuido de ti e em 2024 tu vem para Libertadores. Não é com cirurgia daí, né? É um procedimento invasivo. Não vai recortar o joelho dele lá, abrir o joelho dele lá. Mas é recuperação muito mais rápida, eu imagino, né? Olha, fala-se em 6 meses. Porque tem que reconstituir a cartilagem Sem dele. jogar. Sem jogar. Não, sem jogar. César. Essa realidade aí, a gente está vivendo ela, o Renato acabou de dizer, se ele tiver condição e tal, mas me parece, cada vez mais fica esclarecido, o Baldasso falou sobre isso ontem, é exatamente essa relação do entendimento da dificuldade que ele está tendo. Certeza, eu tenho algumas certezas aqui. Uma delas é que o Soares vai estar no jogo domingo. O Soares vai fazer um esforço, 50 mil torcedores. Eu fiz um pedido, Meneghetti, nas redes sociais. O Grêmio tem uma oportunidade de ouro nessa semana de botar 100 mil torcedores. Né? No domingo, 50 mil e na quarta-feira, 50 mil. Botar 100 mil torcedores na arena em 2 jogos e para ver Soares. Para ver Soares. Soares vai jogar, Soares vai conseguir. O jogo é duríssimo contra o Botafogo, mas me parece que Soares, dentro do que o Renato acabou de falar e dessas informações, Soares vai estar no campo domingo. A gente vai para o intervalo e na live do YouTube, a Michele Silva comanda. Vamos trocar uma ideinha, gente. Tô vendo que vocês estão falando aqui na nossa live do YouTube. Tô observando vocês dizerem, a Michele é nossa, a Michele é deles. Né? O pessoal que tem memória aí vai lembrar, mas hoje eu sou o da Bandeirantes, né? Já falei sobre isso várias vezes. Deixa eu ver quem é que tá mandando mensagem aqui. Vou mandar abraço para todo mundo que eu conseguir ler os comentários. João Ivan Ramos tá dizendo aqui, Mano pede o Valência e não sabe onde escalar. Tá dizendo o João Ivan Ramos na nossa live no YouTube aqui no canal do Donos TV. Deixa eu ver aqui, Donos TV, que também é transmitido na Rádio Bandeirantes, no FM 94.9. Chico Kim sempre está presente na live aqui, sempre vejo os recados dele. Tem aqui o Matheus Gobi também falando que o Ener Valência é minúsculo perto do Soares. Eu quero saber se tem gente de Vacaria na live. Minha cidade, Vacaria, né? Quero saber se tem gente de Vacaria na live. Gomes, beijo, cara. Tamo junto. Coraçãozinho pra ti. Deixa eu ver aqui. O Alessandro Vieira tá dizendo aqui que o Renato não deu nem bola pra notícia do goleiro do Inter. Michele sabe tudo de futebol, tá dizendo o Carolo. Não, a gente tá aprendendo. Felipe Santos da Rosa. Luan de falso 9 pra ser reserva do Soares. Me serve. Ó, boa ideia, hein? Com alguém ali pra atacar o espaço fica bonito. Deixa eu ver aqui, agora vocês enlouqueceram, né? Mandaram um monte de coisa aqui, deixa eu ver aqui. Como tem audiência esse programa, né, meu povo? Vamos lá. E a boia? O que tem de almoço hoje? Alguém sabe? Não sei o que... Hoje não tem, hoje ninguém foi almoçar, né? Todo mundo vai depois do programa. Mas ontem tava bom pra caramba, tá? E eu dei sorte, porque eu cheguei 2h15 e tinha carne de panela ainda. Valeu, gente. O JB, tu que é o nosso enviado especial ao Rio de Janeiro, tu acha que o Mano vai de Depena no lugar do Alan Patrick? Não. Eu acho que o Internacional vai fazer um tripézinho. 3 volantes. Tá, mas e aí, 3 volantes? Sim. Rômulo, Johnny, Campanharo? Não. Vai fechar. Rômulo, Johnny, Depena. Pode ser o Depena, mas acho que... Wanderson e o centroavante. Isso aí. Arangues fora. Sim, no banco, junto com o Mano disse... Os Arangues eu até entendo, tá voltando de lesão, né? Não foi na ESPN, foi eu discordo. Na entrevista que ele deu para o Hernani Campelo, no Mundo Colorado, Hernani Campelo que agora tem o microfone do Beira-Rio. Isso ainda vai dar um problemaço. Campelinho vai ensandecer. Um abraço, Hernani Campelo. Grande Montanha. Hernani Montanha. E aí, ele disse pro coisa, algo do tipo assim, não, calma com o Arangues, vamos soltando ele. Ele não deu indicativo. Eu digo mais, tá? Não sei se até a Libertadores, que tem um mês na Libertadores, ele vai ser titular o Arangues. Por quê? Porque o Mano tava muito seguro com ele. Num jogo como aquele Inter e Corinthians do Brasileiro de 20, que terminou em 21, em fevereiro de 21, aquele lá a Montanha não resiste. Não. Aquele lá a Montanha não resiste. Grande Atenção, Montanha, torcedores! Diga lá, Baldasso, o time do Inter. Vai jogar com Depena, vai jogar com Maurício, o Arangues não tem minutagem ainda para começar jogo, vai botar o Valência no banco e vai começar com o Luiz Adriano. Não tem meio armador em campo, esse é um problema que o grupo do Inter tem, vai ter que passar por cima disso. Ribeiro. Eu vou dizer tá. Mas é que não é o Depena, o que eu projeto, não é o Depena no Alan Patrick. É Depena com
Maurício? Não. Maurício pela direita, o Wanderson pela esquerda, centralizado. Ele pode botar o Depena pela direita e o Maurício centralizado. Aí até pode ser. Mas eu digo assim, não é o Depena sendo o armador do time. Fala, Ribeiro. Vai lá. Tripé. Tu quer tripé? É isso aí. 3 volantes, falei. Tá, mas quem são os 3 volantes? A dúvida... Acabei de falar. Rômulo, Johnny e Depena. Tu quer deixar o Arangues fora também, o Arangues? Mas o Arangues quer deixar o Mas Wendel? o Mano disse que não dá o Arangues. Mas é que, Mas gente, o Arangues tem vai que jogar no jogar, banco. cara. Sabe como é que dá no tem que usar futebol? esses jogos pra O projetar o Baldasso, time pro River. o Baldasso usou a expressão falta minutagem. Exatamente, sabe como é que dá a minutagem? Jogando. CCDzinho. Meneghetti, é soma de minutos. Parabéns, minutagem. CCDzinho. Parabéns, César. Joga 45 e sai. Tu sabe por que... Por que tem que entrar faltando 10? Tu sabe por que o Arangues... Sabe por que o Arangues está demorando tanto? Porque Sim, o Inter... cara? O Arangues Vai demorar lesionou... mais se não jogar, tá? Não, mas ele lesionou em outubro. Aí o Inter foi lá, assinou um pré-contrato com ele e pediu a antecipação. O técnico lá, o volante, Xabi Alonso, amava ele no Real Madrid. O técnico lá chegou e disse assim, não, tá, assinou pré-contrato, mas eu te quero até o final do ano. E aí anteciparam a volta dele. E ele lesiona. E aí demora esse tempo todo para recuperar. Tem que jogar, o Inter gente. coloca, quando ele tá quase voltando, o Inter também. Vamos botar num treinamento. tá. Aí ele lesionou de Os novo. jogos Inter tem A até o River, panturrilha. Palmeiras, 5. Cuiabá, Pra que tu Bragantino. vai, se tu não interessa, então tu tá o me Inter, dando- o Inter tá não me vai dando- ganhar o brasileiro. mas é que tu tá me dando O Inter outra não vai. informação, desculpe. Nós Sabe temos qual é? chance na Libertadores. Não. Então, segura ele Não, tu tá muito vermelho. Nós temos chance. pro mês que vem. Segura pro mês Fluminense, que vem. Palmeiras, Cuiabá, Bragantino. 4 jogos. Então, Tem que botar pra jogar agora. bota ele no segundo tempo senão agora. contra o River ele não vai jogar, porque Não, vai ter sabe que qual jogar vai ser a 10 minutos. frase? Sabe qual vai ser a frase contra o River? Não, ele não vai começar jogando. Porque ele não tem minutos. Porque ele não tem minutos. Não tem minutos. Muito bem. Fechamos por aqui. Tem o resultado da enquete interativa aí. Vamos colocar no ar? A contratação de Sérgio Rocher pelo Inter eleva o patamar da equipe. Pouquinho mais de 1/3. 35%. Vai disputar posição com John. 18%. A prioridade deveria ser outra posição, quase a metade. 47%. Obrigado a você que nos acompanhou também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. A gente está de volta às 7, 19 horas, com a nossa edição do Donos da Bola na rádio. E vocês ficam na rádio com o apito final, sob o comando de Daniel Oliveira e grande elenco. Aqui na TV, vem aí o Alexandre Mota. Alô, Mota! Boa tarde, Menega. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. Luan já tá com o pé no Grêmio? Não, é um pouco prematuro para dizer isso, mas o Renato quer dar uma forcinha pro Corinthians, tá? Quer dar uma aliviada na folha, quer trazer o Luan para cá. Mas será que, respirando os ares porto-alegrenses, ele não se inspiraria? Eu acho que acho que na verdade é o seguinte, o único treinador que poderia fazer o Luan voltar a jogar futebol de forma competitiva trabalha justamente no Grêmio. É o Renato, que na minha opinião é o melhor gestor de vestiário que há no país. Eu acho que também o Renato acho. tem esta capacidade. E só ele. Eu também acho. Desejo sorte a ele porque é um guri novo ainda e dá tempo de retomar, reconstruir a carreira. Foi o rei da América em 2017 e não pode, de uma hora para outra, desaprender a jogar, né? Exato. E aí no Grêmio ele foi muito bem. Eu acho que tem que ser um contrato muito bem elaborado para que ele tenha ambição ainda e a volta ao seu futebol competitivo para render aquilo que poderia. Não vai ser o Luan de 17, mas quem sabe possa ser um jogador para somar no esquema do Renato. É isso aí. Bom Valeu, final de Mota. semana. Um abraço para ti também. Bom programa.